A paz do Senhor, olha o assunto lá no fundo, mas esse assunto vai ficar para o final, né? Eu faço questão de antes ler um assunto aqui muito importante, entendeu? Está escrito no Evangelho de Mateus. Está escrito o quê, irmão Jorge? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedai em conformidades com as suas obras, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com os dedos querem movê-lo. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filantrécios e encomprindo as suas franjas de suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamado de rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamado de rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que estás no céu. Vamos ao assunto. Amado, estava eu a meditar hoje pela madrugada e esse assunto ficou me incomodando, que eu já havia pensado dele, mas resolvi não participar. Então, existe um grande líder religioso atualmente é um argentino, gente finíssima, muito educado, carismático, mas o assunto aqui não é falar mal nem bem dele. O assunto é outro, o assunto é com o cristão. Então, você como cristão, você tem direito a também ao seu Papa. Você sabia disso? Que você também tem direito a ter um Papa. Você tem um Papa, só que você não fala do seu Papa. Afinal de contas, você sabe o que é Papa? Me perdoe, não é soberba não, é apenas em termos de esclarecimento, porque às vezes você fala coisas sem saber. E muitos cristãos protestantes, porque nós temos 3 linhas de raciocínio em termos de cristão. Nós temos o cristão espírita, é cristão. Nós temos o cristão católico, é cristão. E nós temos o cristão evangélico, que era considerado protestante, que protestava tudo, hoje em dia concorda com tudo. Nem todos, né? Ainda existe aqueles 7.000 que não dobraram o joelho, conforme disse o Senhor a Elias, quando se achou após derrotar aqueles 450 profetas. Então vamos direto ao assunto. Quando você entende o que quer dizer Papa, porque aonde foi criada a religião católica? Foi na Itália, né? E na Itália, qual é o idioma, o que quer dizer Papa? Quer dizer papai. E quando você que é cristão protestante ou cristão evangélico, você fala o Papa, você está dizendo o papai. O padre, você está dizendo o pai. E isso apenas na linguagem espanhola, mas na linguagem italiana, que nós podemos fortalecer ela mais ainda com a espanhola, quando você fala o Papa, você está falando o papai. Então, quer dizer, esse grande líder religioso que se chama Francisco, na atualidade, é seu pai? Porque ele não é meu pai, eu respeito, considero, entendo a necessidade da liberdade religiosa no Brasil, que é crime você falar mal, ofender a uma entidade religiosa, seja esta qual for. Então o assunto aqui não é falar mal nem bem, o assunto aqui é esclarecer para você que é cristão e muitas das vezes fala sem saber. Como o Senhor Jesus já falou, né? A ninguém vos chamei de pais aqui na terra, porque só há um Pai, que é o vosso Pai que está no céu. Então pare para pensar, quando você tiver de falar do líder religioso Francisco, fale o Francisco, o grande líder religioso da Igreja Católica, mas nunca fale o Papa, porque quando você fala o Papa, você está falando o papai. Ele é teu pai? Ele não é teu papai. Eu espero que essa palavra sirva de avivamento e você compartilhe o vídeo, amado. Porque aquilo que Deus me dá para compartilhar, eu sozinho não vou fazer a obra não é minha, a obra é do Senhor. E quando você compartilha, você está abençoando, não é o Jorge TKD não, você está abençoando a obra, porque eu não estou ganhando 1 centavo para fazer isso, eu estou ganhando prazer, eu estou ganhando coroa no reino do céu. E você, como auxiliar, você também, como cooperador da obra, também terá partilha nesse ministério. Amém? E que Deus te abençoe e medite nessa palavra. Pare de chamar o Francisco de Papa. Chame ele de grande líder religioso e está tudo certo. Agora, quanto a você quiser falar Papa, você fala o meu Papa que estás no céu, que é o meu papai do céu. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra.